Quero convidar os irmãos hoje a abrir comigo a sua Bíblia em Salmos, de número 146. Salmo 146 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que o nosso bom Deus atenda a nossa oração e nos edifique também com a meditação da sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos falar sobre segurança somente em Deus. No decorrer da história, após a queda, nós somos tendentes a confiar, a lançar a nossa confiança em pessoas. Quanto mais poderosa a pessoa for, mais nós nos tornamos dependentes dela. E automaticamente somos frustrados, porque o ser humano frustra, o ser humano é falível. Ainda que tenhamos essa consciência, ainda assim mantemos muitas vezes a confiança numa pessoa, num homem. É muito comum você ver hoje no Brasil dois polos em que algumas pessoas lançam em um lado sua total confiança e o outro lança do outro lado a sua total confiança. E isto não é correto de acordo com o que nós temos na palavra de Deus. E isso é fruto de um coração corrompido, contaminado com o pecado. Somos ensinados que Deus governa, Deus é o Senhor, e temos que colocar no Senhor a nossa esperança, sabendo que o Senhor conduzirá toda a história, seja ela aqui, agora, neste momento. Aqui passou, ele conduziu, e aqui virá, ele conduzirá. Ele levantará as autoridades que ele quiser para a nossa nação. Ele levantará as autoridades que ele quiser para o mundo, porque ele é o Senhor. E este que é o Senhor deve ser, então, o nosso refúgio. O salmo que nós acabamos de ler, o 146, ele inicia uma sequência final, então, dos salmos, como 5 últimos salmos, com uma característica muito interessante. Se você olhar, o Salmo 146, ele começa com a expressão aleluia, e ele encerra com a expressão aleluia. O Salmo 147, que louvai ao Senhor, é o mesmo que aleluia. Louvai ao Senhor, e encerra com aleluia. 148, aleluia para começar, aleluia para encerrar. 149, aleluia para começar, aleluia para encerrar. 150, que foi lido aqui, aleluia para começar, aleluia para encerrar. Há aqui um comovente momento de expressão, de adoração, de reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus sobre a nossa vida. E não podia ser diferente o corpo desse salmo. Então ele nos induz a lançar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança. Eu quero destacar aqui com os irmãos algumas lições que comprovam, que condicionam-nos a
lançar no Senhor a nossa esperança, nos refugiar no Senhor. Leremos então, ou releremos os versículos 1 e 2, sob a seguinte afirmação: nós devemos ter uma vida toda de adoração ao Senhor. Interessante porque ele começa dizendo aleluia, e segundo os comentadores, aleluia é um termo que está no plural, chamando todos a adorar, a louvar ao Senhor. O objetivo é que todos prestem ao Senhor um culto de adoração, exaltem ao Senhor em todo o tempo. Mas logo em seguida, ele vai para uma adoração pessoal. Então ele vai dizer: louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, enquanto no primeiro momento todas as pessoas sendo chamadas para adorar, para louvar ao Senhor, no segundo momento, dentro desse grupo, ele estabelece: eu quero louvar ao Senhor a minha vida toda. Mas dentro dessa expressão tem duas coisas que eu preciso destacar. A primeira é a questão muito pessoal, muito íntima do salmista para com Deus. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Louva, ó minha alma. A grande questão aqui é um relacionamento muito individual, muito íntimo com o Senhor, independentemente daqueles que o cercam. E agora ele vai dizer para a alma dele mesmo, para ele mesmo, que deve louvar ao Senhor. E aqui não é cânticos ou louvores através de palavras, expressões, pregações, de uma doxologia, ou mesmo em oração, no momento do culto público. Ele está chamando a si mesmo para oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que ele está dizendo é que no momento que ele estivesse no templo, ele estaria louvando a Deus. No momento que ele estivesse em casa, ele estaria louvando ao Senhor. No momento que ele estivesse trabalhando, ele estaria louvando ao Senhor. No momento que ele estivesse divertindo, ele estaria louvando ao Senhor. Em todo o tempo, ele estaria louvando ao Senhor. Afinal, o que é louvar ao Senhor? Louvar ao Senhor é você falar do bem dos feitos do Senhor. É você trazer ao público o que Deus realizou. E aí você tem algo que você registrado nas Sagradas Escrituras, que você tem muitas coisas para falar do Senhor na vida de muitos homens, de povos, sobre os feitos maravilhosos do Senhor. No entanto, é muito importante que esses atos não fiquem apenas registrados lá no passado, lá no povo de Israel, lá nos homens e mulheres que foram instrumentos de Deus, mas que isso também seja real na sua e na minha vida. Exaltar ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos. O Salmo 40, ele começa: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, num tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A grande questão é o que o Senhor tem feito em nós, ou o que nós temos percebido do que o Senhor tem feito em nós. Porque se nós não temos visto o agir de Deus em nós, não é porque Deus não tem agido, é porque nós estamos insensíveis ao mover do Espírito Santo do Senhor. Vamos pensar aqui um pouquinho. Aquele seu ente querido que já partiu, seja qual enfermidade for, partiu no Senhor. A convicção de que ele em Jesus está na presença de Deus é bênção suficiente para cada manhã termos um louvor novo, uma nova motivação para louvar ao Senhor.
Saber que apesar de nós, como Brenda orou aqui, receba o nosso louvor, ainda que é imperfeito, ainda que somos imperfeitos, recebendo do Senhor a misericórdia de não morrermos durante a noite, e a graça de sermos sustentados durante toda a nossa vida, nesta vida tão maravilhosa que o Senhor nos dá, e isto é razão para louvarmos ao Senhor. Mas não só os benefícios que temos recebido aqui, mas é olhar para a história e saber que Deus se revelou a si mesmo a nós, para que compreendêssemos o mover dele na história, e isto então encaminha-nos para a eternidade. Pensem comigo, ninguém pode dizer que Deus é fruto da imaginação, porque nós podemos comprovar com fatos históricos que Deus é o Senhor, que Deus domina sobre todas as coisas, que Deus existe e é o Senhor, porque toda a história registrada aponta para a fidelidade da existência de Deus soberano, do nosso Deus, do único Deus. É por isso que nós precisamos rever a nossa vida, e assim como o salmista aqui, dizer: ó minha alma, louva ao Senhor todos os dias, todo o dia. E aí então você vai estar com a sua vida como culto ao Senhor. Esta é a razão, é um chamado a uma vida de adoração, e que ele resulta em momentos do culto público, mas a vida está sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Tudo o que eu pensar, tudo o que eu falar, tudo o que eu fazer deve conduzir o louvor ao Senhor. Neste momento ele para esse chamado pessoal e congregacional para a adoração, e ele agora deixa uma ordem, ele apresenta razões por que não confiar no homem. Talvez aqui o salmista estivesse pensando na história de Israel, lembrando do momento em que Samuel era o rei, o profeta, o sacerdote, conduzindo o povo como um instrumento de Deus, Deus governando o povo através do profeta, e de repente o povo diz: não queremos mais Deus governando, queremos um rei como as demais nações. Não sei, talvez fosse esse o pensamento do salmista quando ele compôs isso aqui. Mas ele diz: não confieis nos príncipes. A expressão é clara, a ordem é clara. Não é pensem um pouquinho, não é avaliem um pouquinho. A ordem é: não confiem nos príncipes. Não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens. Qual é a razão, o argumento para não confiar no homem? E ele apresenta logo abaixo, no versículo 3, quando ele diz: não confieis nos príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O salmista, no Salmo 20, ele fala a respeito dos outros povos, né? e a respeito de Israel, como a diferença. Ele diz no versículo 7 do Salmo 20, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. E era real, os exércitos inimigos eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. Enquanto eles tinham as suas armas de ataque e defesa, Israel tinha muito menos. Mas só que Israel não confiava nos carros, naquilo que eles tinham e que eles não tinham, mas ele lançava a confiança no Senhor. Por quê? Porque no homem não há salvação. No homem não há salvação. Segunda coisa que ele vai dizer aqui é que, além de não haver salvação, e qual a razão de não haver salvação? Ele vai dizer no versículo 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. São insuficientes, eles morrem, nós morremos. E isso tem sido grave, porque quando você lança numa pessoa a sua confiança, a sua esperança, quando ela morre, a sua esperança acaba, porque você fica sozinho. E aí você tem que achar uma outra coisa, uma outra pessoa para lançar a confiança, e depois ela vai e lhe frustra. Mas com a morte tem um outro problema,
E o problema está no final do versículo 4, vai dizer que eles morrem, tornando-se ao pó, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ele não tem mais poder nenhum, todo o seu planejamento acabou. Então é necessário que você pense nessa questão a respeito do homem. Os desígnios do homem são falíveis, por isso não podemos lançar no homem a nossa confiança. Agora ele apresenta, dos versículos 5 em diante, razões porque devemos nos estribar, nos firmar e firmar a nossa esperança no Senhor. No versículo 5 ele vai dar uma dica dizendo que aquele que lança no Senhor a sua esperança é feliz. E aqui a palavra feliz não é uma felicidade circunstancial. Não é aquele momento, quando você era criança, que chegava o dia do seu aniversário e de repente você sabia que iam fazer lá um lanche e que você iria ganhar lá alguns presentes e você acordava feliz da vida porque era o seu aniversário. Depois que passa dos 50, você acorda querendo que volta. Mas se passasse pelo menos 1 ano e meio para dar 1 ano, né? Mas não passa não, é 1 ano mesmo. Mas quando é criança, você está aflito que chega o dia do seu aniversário, aflito que chega o dia de Natal, porque tem um almoço diferente, aflito que chega uma programação, e isto é circunstancial, são prazeres circunstanciais. E esses prazeres são tão carnais e falíveis, porque tudo passa, tudo passa. Nós estávamos na expectativa do nosso convite para a 4ª Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá para pregar lá no final da semana. E isso foi falado com mais de 1 mês de antecedência. Já passou. E às vezes eu começo a perguntar, a conversar comigo mesmo, e às vezes você passa a um determinado local, numa lanchonete, e vê lá um salgado muito bonito, e você não está com fome, mas você quis comer, aí você come. E você acabou de comer aquele salgado, acabou o sabor. Aí você fala, se eu não tivesse comido, seria a mesma coisa. Porque o prazer é momentâneo. Tudo é momentâneo aqui neste mundo. A felicidade da esperança do Senhor, ela não se baseia nas circunstâncias atuais, mas ela tem um propósito eterno. Ela é um estado do coração, ela é um coração transformado, é uma convicção, é uma certeza de coisas que virão, coisas convictas que ninguém pode lhe tirar. Lembro-me com muita clareza quantas vezes, em alguns momentos, melhor dizendo, eu não conseguia o ônibus, quando estudava em Belo Horizonte, morando em Manhumirim, eu normalmente saía de Manhumirim por volta de 00:30, 1h da manhã, e chegava lá por volta 5, 5h30, 6 horas ali, perto do seminário em Belo Horizonte, mas em algum momento o ônibus que passava em Manhumirim já estava completa a sua carga, e eu então tinha que ir num outro que saía muito cedo. Eu chegava às 3 horas da manhã e tinha que subir num lugar perigoso. Eu subia ali muito aflito, e quando chegava lá, que abria o meu portão, que entrava, que fechava o portão, que alegria, coisas circunstanciais, mas o estado do coração não. Mesmo nos momentos de aflição, que eu passava ali naquele trajeto, ouvia coisas, via coisas, e fingia não ver, fingia não ouvir, mas ainda havia uma segurança no meu coração. Ninguém podia tirar essa alegria, essa felicidade do meu coração, porque ainda que me abordassem, ainda que me fizessem mal, ainda que me tirassem a vida, não me tirariam a comunhão com Deus, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não só isso, não só a felicidade para aquele que está no Senhor, mas também aquele que está no Senhor, que lança no Senhor a sua esperança, ele também está embasado naquele que tem todo o poder da criação. Eu não me canso de falar isso, e falarei isso enquanto vida tiver, falarei isso enquanto possível for falar, eu falarei isso enquanto puder pregar, e repetirei, e repetirei, e repetirei. Deus é o Criador de todas as coisas, e isto é muito grande, é poderoso, é majestoso, porque não é uma criação a partir de alguma coisa,
Não é um ser inteligente que foi lá e começou a bolar o ajuntamento disso com aquilo para formar, mas é do nada, determinou, e a determinação de Deus resultou numa obediência do nada. Vou repetir uma frase que falei há pouco tempo: quando Deus determina o nada, produz vida, o nada se torna operante, porque Deus é o Senhor do nada, e Ele disse: haja, e houve. E você contempla o céu, e contempla os luzeiros, e contempla a criação, e isto exalta a glória de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Olha só o que Ele diz aqui no versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém sempre a sua fidelidade. Eu estava vendo alguém pescando no mar, e ele pegou uma raia, ele mostrando que no meio da cauda da raia tem ali o seu ferrão de sua defesa. Como Deus é perfeito! Por isso nós temos que adorar, exaltar, magnificar esse Senhor. É nele que nós esperamos. Nós não esperamos em vacina. É bom? É. Remédios? É bom? É. Ciência? É boa? É. Mas nós não esperamos, nós não lançamos na ciência, nós não lançamos na medicina, nos remédios, na vacina. A nossa esperança está no Senhor, que é o Senhor de tudo isso. Ele criou tudo isso. Ele ordenou e tudo veio à existência. Não apenas isso, mas Ele é fiel para sempre, como nós lemos no final do versículo 6. E mantém para sempre a sua fidelidade. É muito triste observar que nós erramos muito no passado, quando atribuímos pecado a coisas que não eram um pecado. E muitas pessoas, quem sabe, foram até disciplinadas por algo que não era pecado. E as pessoas, às vezes, continuam com essa preocupação, e é real, é fato, e temos que tê-la mesmo. Mas, por outro lado, também há uma mudança em que nós atribuímos uma transformação e queremos que a palavra de Deus se adeque a esta mudança. E nós não queremos mais fazer valer a palavra de Deus. E aí temos dificuldades de falar, por exemplo, que o casamento, ele é uma vez só para sempre, a não ser que, em um caso excepcional, em caso de adultério, a parte fiel está livre. Em caso de abandono de lar, a parte fiel está livre. Mas falar isso hoje é difícil, porque todas as pessoas, inclusive no meio chamado cristão, chamado evangélico, também acham muito comum. Não está feliz, vamos separar. Porque a impressão que tem é que mudou-se a cultura, mudou-se a Bíblia, mas o Senhor é o mesmo, a sua fidelidade é eterna. Mateus capítulo 19, quando os fariseus perguntam a Jesus: é lícito abandonar a esposa por qualquer motivo? E ele então responde: não tendes lido que desde o princípio Deus fez o homem e a mulher, e os dois tornaram-se uma só carne? Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. E depois ele fala: exceto em caso de relação sexual ilícita. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que requer santidade do seu povo. Deus é o mesmo que requer o temor do seu povo. Deus é o mesmo que detém o poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua, sobre a terra, sobre os animais. Deus é o Senhor. A sua fidelidade é eterna a si mesmo, porque Ele é fiel em todo o tempo. Continuando, ele vai dizer aqui que faz justiça aos oprimidos. Deus, ele age de forma totalmente diferente da nossa justiça. Às vezes nós amolecemos a nossa decisão quando somos beneficiados com alguma coisa, ou quem está do outro lado é alguém importante. Menosprezamos os oprimidos e muitas vezes exaltamos os opressores. Olha só, o Senhor julga
o Senhor julga os oprimidos, o Senhor faz justiça a eles. Olha só o Salmo 103, Davi dizendo a mesma coisa: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Sabe de uma coisa? Tem pessoas indo aí para a rede social e encarando Deus, xingando Deus, para dizer que Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo, e fala palavrões para com Deus, como se Deus fosse uma pessoa igual. Deus está vendo o que está acontecendo hoje de injustiça no Brasil. Deus está vendo o que tem acontecido hoje em todos os aspectos, e não é só lá na parte das autoridades, não. É quando você fura uma fila que não podia furar, é quando você se aproveita, se beneficia de algo que é ilegal. Deus está vendo quando você toma o lugar de alguém que está mais pobre que você, mais simples que você, mais oprimido, que não pode ter o poder que você tem de persuasão. Deus vê essas coisas e Deus faz justiça a eles. Isso tudo virá à tona, isso tudo virá porque o Senhor julga, o Senhor faz justiça aos oprimidos. Então, aquele que está oprimido, descanse no Senhor, espere no Senhor. Mais do que isso, olha só o que ele diz ainda: dá pão aos que têm fome. Sabe, Deus nunca prometeu despensas fartas, cheias. Ele falou: descansa que eu cuido de você. Descansa que eu cuido de você. Eu gosto muito de me referir às duas irmãs, com temperamentos diferentes. Quando você tem Marta agitada, querendo lavar, cozinhar, assar, para oferecer alguma coisa a Jesus, quem sabe, e Maria mais tranquila, senta-se, e aí ali aos pés de Jesus, e de repente Marta incomodada, fala: mestre, olha para essa mulher, eu estou me matando aqui, e ela não... E Jesus fala assim: pouco te é necessário. Eu tenho visto pessoas se matando, se matam a vida inteira para ter dinheiro, morre e fica tudo para os outros. Aí ele ganha, com aquele tem que ganhar mais um pouquinho para não perder o que ele ganhou, aí tem que trabalhar mais, para sustentar aquilo que ele tem para não perder, e vai sustentando, a idade vai chegando, chega os 40, chega os 50, chega os 60, chega os 70, daqui a pouquinho não tem mais prazer, morreu, e aí vem aquele dinheiro lá para a família gastar, mas ele não aproveitou, ele não administrou, ele não usou aquilo para o bem, para o reino de Deus, para o bem da família. Saiba de uma coisa, você deve preocupar com essas coisas, claro, deve programar, lógico, deve trabalhar para ter a sua casa, lógico, não tem problema nenhum, mas você não pode viver se matando, pensando que a sua conta bancária lhe garantirá o pão de amanhã. Deixa que o Senhor sustenta, talvez esteja falando agora para alguém que está desempregado, e talvez você está desempregado e está com dificuldades na sua casa. Se você é trabalhador fiel ao Senhor, descanse nele, porque Ele lhe dará o pão de cada dia. O versículo 7 fecha dizendo: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos ao cego, levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Eu quero parar um pouquinho aqui para que você pense comigo. Parece que o salmista está ligado com Isaías capítulo 61 sobre Jesus. É isso que Isaías diz lá também a respeito de Jesus. E agora você tem aqui uma afirmação muito importante da libertação. E aqui eu quero dizer que não é simplesmente tirar de uma prisão de cárcere, mas também tem muito mais a ver com uma cadeia infernal que assola o mundo, e que aqui nessa praça muitos estão acorrentados nas trevas e na podridão do pecado, e que precisam de libertação, e o Senhor é o único que pode fazer isto. Mas também atinge aquele que está sendo assistido lá, preso por causa do Evangelho.
preso ou maltratado por causa do Evangelho. O Senhor assiste ali onde está, Ele liberta os encarcerados. Sabe de uma coisa? Isso me faz pensar no acontecimento do apóstolo Paulo, juntamente com o seu amado irmão, e estão lá, e de repente abre tudo, e eles continuam lá. Ser liberto do cárcere não significa sair do cárcere, pode estar acorrentado e ser livre, mas ele também pode derrubar as correntes e destrancar as portas e tirar no momento que ele quiser. Ele pode, ele fez, ele deu muita bênção ou muitas bênçãos para pessoas cegas. Alguns ele apenas determinava o milagre, outros ele fazia um exercício. Mas há algo aqui que eu queria parar agora aqui, porque talvez é o que mais tenha abatidos pelo medo terrível ocasionado, transtornando a mente, o coração dos brasileiros, principalmente referente à pandemia. Damares e eu estávamos voltando de Minas, e em determinado local eu fiquei mais ou menos a 1 metro de um senhor, e ele deu um passo para frente, eu fui também um passo para frente, e ele, para aí, porque eu estou afastando de você. Aí eu me afastei e disse, tranquilo, não, tranquilo, você está com medo? O senhor não vai morrer por minha causa, então não, vou me afastar do senhor. Sabe o medo, ele estava angustiado e estava distante, de máscara. Pessoas são abatidas, estão morrendo de medo, e isso tem sido pior do que qualquer outra coisa, porque ataca aqui a emoção. Talvez não seja esta a questão do medo da pandemia, mas seja um outro abatimento. Talvez seja uma opressão dentro do lar. Talvez seja o marido que não é cristão, mesmo sendo um membro da igreja, e que atua como um opressor. Talvez seja a esposa como uma opressora. Talvez seja os pais como opressores. Talvez seja os filhos como opressores sobre os pais, que hoje está muito comum. E aí a pessoa se sente abatida, diminuída. Olha só o que o Senhor está dizendo para você que se encontra dessa forma: o Senhor levanta os abatidos. Mas é necessário que você entenda uma coisa, que isso tudo é feito com os justos. Ele ama os justos, ou seja, aqueles que estão agora, no nosso caso, em Jesus. Eu não posso viver no pecado e requerer as bênçãos prometidas aqui nesse salmo. Ele está dizendo claramente que há um amor diferenciado de assistência, de cuidado para aqueles que amam a justiça também e que são justos, declarados justos. Aqueles que lançam no Senhor a sua confiança. O povo de Israel era um povo peregrino e nós somos peregrinos aqui, nós não somos deste mundo. Eu não sei por que nós gostamos tanto de investir nesse mundo. Acho que nós deveríamos pegar o nosso dinheiro e usar mais da evangelização do que em aquisição de bens. Nós não somos daqui. Olha só o que ele diz: o Senhor guarda o peregrino. O Senhor nos conduz. Nós não somos daqui. O Senhor nos conduz, Ele guarda o peregrino. Ele fazia isso com Israel, faz isso conosco. Ampara o órfão e a viúva. Isso é muito bonito, porque principalmente hoje, e aí eu vou aplicar isso aos idosos. Os idosos estão sendo rejeitados pela maioria dos filhos. E isto vem de uma cultura demoníaca, em que os programas televisivos, os filmes, todos eles contribuem para renegar o pai e mãe. Quantas vezes a gente está vendo um filme ou coisa do tipo, e aí a esposa diz para o marido: ó, seu pai está falando que vem para cá. Não, fala, porque não quer
a presença. Só que nós precisamos zelar, primeiro, porque é a ordem de Deus. Segundo, porque nós estamos caminhando para lá. Daqui a pouquinho são os nossos filhos. Mas mesmo que o seu filho lhe abandone, mesmo que as pessoas lhe abandonem, o Senhor ampara o órfão e a viúva. O Senhor sustenta aquele que não tem nenhuma capacidade de promover a sua própria, ou prover o seu próprio sustento. O Senhor sustenta. Às vezes a gente fica tão preocupado, tem que guardar para quando ficar velho, tem que guardar para quando ficar velho, e nem fica velho, morre antes. E se ficar velho, o Senhor cuidará. Isso está dizendo que você não deve ser prudente? Não, não estou dizendo nada disso não, estou dizendo que você não deve preocupar-se excessivamente com a velhice. Tanto o órfão quanto a viúva são cuidados pelo Senhor. Mas olha só, enquanto Ele ama o justo, cuida das viúvas, do peregrino e do órfão, Ele transtorna o caminho dos ímpios. Isso aí me faz então relembrar o Salmo 1. Aí ele diz que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Levantam-se contra o Senhor. Essa atriz, por exemplo, xingando Deus e peitando Deus como se Deus fosse alguém como ela, como nós. As nações se levantam contra Deus. As empresas se levantam contra Deus. As equipes esportivas se levantam contra Deus. Os governos se levantam contra Deus. As autoridades se levantam contra Deus. Algumas igrejas se levantam contra Deus. Ri-se deles o Senhor, Salmo 2. O Senhor zomba deles. A seu tempo dará a sua paga. E ele encerra então apontando aqui o reino eterno do nosso Rei. Ele reina para sempre. E aqui, independentemente do que esteja tratando, reina sobre todas as coisas. Mas também, Ele reina com uma intimidade para com o seu povo. E Ele diz então, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Eu quero apenas ler algumas aplicações para a nossa vida. Número 1, quando conhecemos a Deus pela sua palavra, o desejo do nosso coração torna-se uma vida de sacrifício vivo, diário, constante e até que a morte nos leve. Basta conhecer o Senhor. Segundo, todo projeto feito sem Jesus é falível, bem como todos os projetores. Acaba um, o outro encerra. 3, a felicidade é um estado do coração ancorado na esperança do Deus Criador, sustentador, Senhor de todas as coisas. 4, Deus detém toda a autoridade porque Ele é o autor da vida. Quem faz, manda. Quem é feito, obedece. 5, o Senhor, o soberano, contrariando a todo o sistema deste mundo caído, olha, julga, assiste e reina sobre todas as coisas e de uma maneira íntima sobre o seu povo.
6. O compromisso do Senhor é para com os que, e somente com os que, amam a sua justiça. Ele tem compromisso com as suas promessas, e não com aquilo que eu acho que é a promessa de Deus. 7. Deus é o Rei soberano e eterno sobre todas as coisas. E de uma maneira diferenciada, Ele é o nosso Rei. É o nosso Rei. Ó Rei das nações. Por isso, vivamos sempre para a glória do nosso Deus. De manhã, meio-dia, à tarde, à noite, o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, todos os anos que o Senhor nos conceder para vivermos. Que o Senhor nos abençoe, nos faça verdadeiramente adoradores, não cantores, pregadores, oradores, mas adoradores.